Sabemos que a internet é um lugar de aprendizado, mas também pode ter vários perigos. Exatamente, o tema de hoje é os perigos da internet. Por onde anda o seu filho? E o Na Nuvem começa agora. Você tem monitorado o seu filho ali nas redes sociais? Quanto tempo ele passa? O que ele tem assistido? Sabemos que o impacto pode ser muito grande e até a pedofilia pode estar acontecendo com seu filho. Então é algo que nós vamos falar no programa de hoje, né, Vini? Exatamente. Recentemente aconteceu aí um caso, né, estourou na internet de uma denúncia, né, o Felca, que é um influenciador, denunciando ali algumas atitudes imorais mesmo, né, que atrapalhava a dignidade de adolescentes. É sobre isso que nós vamos falar e para a gente conversar sobre essa adultização, nós temos aqui duas convidadas, especialistas aqui para falar, né? A primeira convidada é a Paula Paiva, psicóloga. Seja bem-vinda novamente ao nosso programa, Paula. Muito obrigada. Muita alegria de poder estar aqui com vocês mais uma vez para conversar sobre esse tema tão importante hoje. Verdade, muito importante, né? E também a nossa convidada já esteve aqui, é Elis Amâncio, jornalista e escritora. Seja bem-vinda, Elis. Muito obrigada, agradeço o convite. Vamos aí desbravar mais um pouquinho esse universo digital. Sim. É verdade. Mas e aí, Sara, essa adultização, né? E essa situação que aconteceu? Isso, sabemos que esse vídeo, né, do Felca impactou todo mundo, os pais, né, até os adolescentes, as famílias, né? Que foi uma denúncia mesmo de algo que a gente sabe que é essa visibilidade, né, que a internet dá para as crianças e adolescentes, só que aí existem os perigos que a internet traz, né? Então já vamos iniciar falando sobre isso, né, Vini? Exatamente. E o que seria essa adultização? Você pode trazer para a gente, Paulo? Sim, sim. A adultização é a gente tratar crianças e adolescentes ali esperando dela comportamentos que elas ainda não têm maturidade para elas responderem como tal. Comportamentos mesmo de adultos, comportamentos de adultos em crianças e adolescentes. E nós temos fases do desenvolvimento. E se a gente pula essas fases, nós vamos ter consequências muito grandes. Em curto prazo, principalmente por essa falta de maturidade delas não saberem o que está acontecendo com elas, quanto também a longo prazo, porque traz impactos muito grandes, emocionais e também sociais. Sim. Olha só. E aí, Elis, e o perigo disso, hein, que está aí na internet? Porque hoje você abre a internet, se você não vigiar, né, você vê ali literalmente cenas terríveis, crianças, né, dançando, músicas adultas ou sexualmente explícitas, pais aplaudindo, né, promovendo isso. Tem outra influenciadora também, né, que com as suas filhas promoviam a música do pai, mas com letras assim, horríveis mesmo. O que você enxerga? Eu acredito que a gente precisa usar as ferramentas que a internet tem para também regular a internet. Como que a gente regula a internet nesse sentido? Fazendo denúncias. A cada vídeo que a gente vê, a cada perfil que a gente encontrar, a cada canal no YouTube, no TikTok, no Instagram, seja em qual rede social for, que eu encontrar esse conteúdo que erotiza a criança, que adultiza a criança, que ele seja denunciado. Em cada post é possível você clicar nele e fazer a denúncia. E quando você faz a denúncia, você vai mostrar para a ferramenta, para o aplicativo, para o algoritmo daquela rede social que aquele conteúdo está inadequado naquele ambiente. Então, essa é uma ferramenta que todos nós temos em mãos e que muitas vezes nós não usamos. Sim, o que o influenciador Felca fez foi usar do canal que ele tem, da ferramenta que ele tem, que é a produção de vídeos, e levar essa denúncia a um patamar muito maior, porque ele realmente foi um influenciador ali, né? Usou toda a influência dele para falar de um tema tão relevante. Então, eu acredito que nós precisamos ter, no primeiro momento, essa consciência da denúncia. Nós precisamos ser denunciadores desse conteúdo. Se eu visualizar um conteúdo desse, a primeira coisa que eu preciso fazer é denunciar. Eu vou denunciar por causa da exposição infantil daquela criança ou do adolescente. Né? Porque a gente, às vezes, lembra da criança, mas não fala do adolescente. A gente precisa falar cada vez mais sobre a erotização de adolescentes em redes sociais. Então, é uma dança, é uma música, como você mencionou, é o tipo de conteúdo que está sendo compartilhado, festas, muitas vezes até com bebidas alcoólicas, né? Ambientes que não são adequados para essa faixa de idade.
Então, nós, como adultos, temos essa responsabilidade de usar essas ferramentas de denúncia. Esse é o primeiro passo. Agora, à medida que a gente vai observando que há mais casos e que aquilo continua acontecendo naqueles perfis, vai mesmo até um caso de abrir um boletim de ocorrência numa delegacia de crimes virtuais. Então, nós podemos abrir um boletim de ocorrência fazendo essa denúncia para que o Ministério Público possa apurar. E se nós fizermos isso a cada vez que encontramos esses conteúdos inadequados, nós estamos ajudando a combater todo esse processo de adotização, erotização e combatemos também a pedofilia no ambiente online. Eu vi até uma entrevista dele, né, e ele falou sobre isso, ele falou assim, que as pessoas falaram, né, com ele, você não tem medo, né, você vai estar sendo ameaçado, ele falou assim, gente, essa causa para mim é mais importante do que eu mesmo. Achei isso tão forte, ele falando, Realmente. no sentido assim, eu vou defender essas crianças, eu vou defender esses adolescentes. Ele usou né? da forma correta, né? Sim. Ele usou da forma correta. Sim, ele poderia exato. muito pegar o hype, vou seguir essa ali. Não, Sim. ele foi ali contra a cultura, né? Que E tá ele sendo incentivou, implantada. ele falou assim, assim como eu denunciei, vocês também podem denunciar. Porque isso tá sendo muito forte, a pedofilia está muito, muito forte na internet. E é como se os pais eles estão cegos, né? Não estão enxergando, não querem enxergar. Pois é. O que está acontecendo. Seu filho está ali no Instagram, aquela fotinha, aquela coisa. Mas, na verdade, ali tem pedófilos pegando aquele conteúdo e usando nas páginas deles. Sim. Isso é revoltante, né? Igual ele falou, foi muito difícil, quase um ano, né, de pesquisa. Para ele foi muito difícil. Porque realmente, assim, traz essa repugnação mesmo, Sim, né? sim. Com tudo que está acontecendo. E talvez ele, vendo também essa retaliação, ele poderia muito retroceder. Porque teve pessoas que estão, né, realmente aplaudindo a atitude e outros estão o quê? Apontando, denunciando, né? Ficando com resistências e ele não voltou atrás. Eu lembro Eles que não- eu vi uma blogueira uma vez que ela falou que não posta conteúdo de criança, dos filhos dela, né? Na internet. Eu falei, nossa, no meu pensamento, né? Eu falei, não, mas ela tá sendo bem extrema, né? E depois eu parei pra pensar, eu falei, não, ela não tá sendo extrema, ela tá sendo cuidada, no sentido assim, uma coisa é postar ela ali com as crianças, mas essa postação demais, né? E até usando a imagem da criança. Para ganhar, né, esse engajamento. É o que acontece, né? Acho que a questão da adotização levanta várias discussões para o ambiente online. Sim. Uma delas, por exemplo, são os mini influencers, Sim. né? Porque você encontra hoje, não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas eu acho que é importante ser discutido. Às vezes a criança é bebê e os pais já começam a fazer da criança um mini blogueirinho ali, né? Mostrando o look do dia, não sei o quê, aí tem patrocínio e começa a expor a criança de uma forma que a gente não tem ideia de onde essas imagens vão chegar. Sim. E imagina também, não só isso, que aí eu acho que é o lado que até a Paula vai poder falar melhor do que eu, que é a questão de expor a criança e o adolescente em excesso na internet e quando ele chegar na fase ali, na fase adulta dele ou na adolescência dele, qual que vai ser a reação dele com o excesso de exposição dos pais com a imagem dele próprio. Exatamente. A imagem que a gente vê realmente é esse desenvolvimento, né? Que a criança ela vai sendo tão exposta que parece que ela não tem privacidade e ela não tem formas de se blindar sobre isso, porque é como se ela já foi tão exposta que todo mundo conhece e as pessoas avançam frente a esse limite ali, né? Não tem um limite frente à liberdade, frente à autonomia dela. Então as pessoas sempre vão tentar entrar no espaço ali que era da criança. Aí quando chega na adolescência, pode ser que ela não tenha os mesmos interesses que os pais tinham. Verdade. Exato. E como Pode retroceder acontecer. depois disso? E aí, imagina a imagem dela, tudo que é lado, né? O que ela fazia, o que ela comia, o que ela não sei o quê. Eu achei né? engraçado porque tem uma filha de uma influenciadora da Virgínia mesmo, e aí ela chegando no aeroporto e ela foi lá ver todo mundo e falou assim, vou lá ver minhas fãs. E aí ela foi atrás de todo mundo ali. Aí você vê, bonitinho e tudo, mas é realmente no futuro, e se ela não quiser mais aquilo? As pessoas às vezes não conseguem se render a limites, né? A internet tem esse perigo, Exatamente. né? E falando sobre isso, vamos falar agora sobre algumas notícias que tá na nuvem, Sim. tá na internet sobre exatamente esse tema. E a primeira que nós vamos trazer é lá sobre São Paulo, né? Então, a polícia de São Paulo mapeia ao menos 700 crianças vítimas de exploração sexual na internet no Brasil. Meninos e meninas são aliciados em plataformas. Olha só. Exatamente. Crianças de 7 anos estão entre as vítimas. Exatamente. Dentro de casa, achando que está protegida, e na verdade pode estar em perigo, né? E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso, Paulo, você como psicóloga, né? Até essa questão de, igual a gente está conversando, pegando essa parte da exploração, eu fico muito preocupada frente a essa exposição, porque às vezes nós colocamos uma imagem, algo ali, e nós estamos
tentando compartilhar um momento. Agora, outras pessoas que estão vendo aquele conteúdo, ela já está vendo com outro olhar. Isso. E a gente sabe que hoje essa parte de edição de fotos, de conteúdo, pode tomar uma proporção muito maior do que nós imaginamos no nosso dia a dia. Né? E isso coloca as crianças em perigo. Tanto nós, como pais, podemos colocar, quanto as próprias crianças, que elas às vezes normalizam alguns conteúdos, algum tipo de uso de roupa, que chama atenção e pode chamar a atenção também de pessoas ali que estão vindo totalmente mal intencionadas. Isso, porque o que ele, que bonitinho, ela de biquíni, não sei o quê, pro pedófilo. Ele tem atração por aquela E criança. geralmente inicia com todos os comportamentos. É muito difícil a gente ver algo que começa de forma muito extrema. Sim. Até quando a gente pensa em questão de corpo, de tudo, as crianças elas começam às vezes mostrando uma parte do corpo, outra parte vai aumentando. Sim. Até ter essa exposição maior na internet, né? E outras pessoas utilizam isso de forma muito negativa. Eu acredito que a gente precisa lembrar, né, quando a gente vê uma notícia dessa, que cada câmera em casa é um olho fora da nossa casa. Exato. Sabe? Então, a gente tem que lembrar que nós estamos abrindo a nossa casa, a nossa intimidade, a nossa vida toda para pessoas que estão fora. Sim. Então, imagine só os seus filhos sendo expostos na internet. Qual que é o nível de impacto disso na vida dela, na trajetória dela, na saúde mental dela, no futuro? E eu já vi notícias parecidas com essa que a gente viu agora aqui na nuvem, de criança que entrou na rede social, usou um perfil fake, falso, né, que ele criou ali, e começou a conversar, interagir com o pedófilo, enviou fotos pro pedófilo, e aí ela passou a ser ameaçada pelo pedófilo se ela não continuasse em contato com ele em determinados horários, que ele ia contar para os pais da criança. Nossa. E imagina isso. Sim. Só num caso de denúncia, no caso da polícia descobrir o pedófilo que chega num caso desse. Então, isso está acontecendo hoje, todos os dias, no mundo todo, e nós precisamos trazer esse alerta para dentro de casa. Exato. O cuidado, você não está dando só um celular na mão do seu filho, você está dando uma câmera que pode estar ao vivo para pessoas no mundo todo. Exatamente. E o que ficou muito para mim do vídeo do Felca é que se os pais, que é o primeiro lugar de proteção, né, da criança, tá expondo a criança, aonde que ele vai ter proteção, né? Porque ali a família é esse lugar, né, de proteção, né, e tal, saber esse limite. Então, se os próprios pais expõem ali a criança, aonde que ele vai conseguir, então, essa proteção? Então, é esse cuidado, né, que tem que ter o pai. Por isso que, para mim, é esse alerta que ficou muito para a família, tomar esse cuidado dessa exposição dessa criança, né? E temos mais notícias sobre isso, né, para conscientizar o pessoal de casa que o perigo está aí. Então, a próxima notícia que nós vamos trazer sobre esse tema é sobre os casos, né, de pedofilia que está multiplicando, né? A produção vai colocar aqui para a gente. Segunda notícia. Casos de pedofilia virtual se multiplicam no Brasil com os avanços da inteligência artificial. Aí, ela aí de novo. O que a gente acha que pode estar ajudando, na verdade, está multiplicando, né, gente? Exatamente. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, levantamentos apontam que são denunciados todos os dias cerca de 366 crimes cibernéticos no Brasil e as maiores vítimas são os mais frágeis, vulneráveis, crianças e adolescentes. Olha isso. Elisa, existe uma solução para ajudar nisso? Amém. Tem solução para isso? Né? Nós como cristãos, como luz. A solução é nós cuidarmos mesmo do nosso núcleo familiar. A gente precisa orientar. A informação, né, ela é poder. E trazer essa informação para dentro de casa, trazer essa conversa para dentro de casa com a criança, com o filho, com o adolescente, com os tios, com os avós. Né? Porque avós também amam fazer videozinho e publicar na internet dos netinhos, né? Então a gente precisa ter esse cuidado e trazer essa conversa mesmo para o núcleo familiar. E não só no núcleo familiar. Nós aqui na TV falamos sobre isso, na igreja, na escola, na faculdade. Nós precisamos falar mais sobre isso. Uma coisa que às vezes me assusta um pouco é que a gente não fala tanto mais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos anos 90, anos 2000, a gente falava tanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala ali dos nossos deveres como responsáveis por essas crianças e adolescentes, esse cuidado
cuidado que a gente tem que ter. Talvez a gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso, resgatar, porque isso é lei. Nós temos obrigação com os menores de idade, é nossa obrigação como sociedade, nem só como pai e mãe, como sociedade em relação a isso. Proteger a criança e adolescente. Agora, eu acredito que sim, e como a gente já falou em um outro momento que nós conversamos aqui, existem ferramentas que ajudam a monitorar o aparelho celular, o tablet, o notebook. Então, use essas ferramentas, existem aplicativos que têm versões gratuitas e pagas, que têm um nível de segurança para a família, né? Eu acredito que quando a gente vê esses casos de pedofilia, principalmente, o que me incomoda, assim, é realmente o uso da câmera, porque a gente naturalizou tanto o uso da câmera, do celular em casa, do tablet, tudo a gente filma, tudo a gente fotografa, o que tem que publicar, e tudo a gente publica, mas a gente não pensa que nós estamos munindo pedófilos com conteúdos das nossas famílias. Exatamente. Isso é muito sério, então a gente precisa entender que é muito bom a gente tirar foto e fazer vídeo, é muito bom gravar essas memórias, mas a gente precisa ter cuidado de onde isso vai ser compartilhado, como isso vai ser compartilhado, tendo sempre esse senso crítico mesmo da questão da segurança. Eu também tenho uma influenciadora cristã que ela faz esse cuidado, a Fernanda Whisky, né? Ela não mostra os filhos dela na internet. E eu já vi muita gente falando, nossa, ela é tão radical. Eu falo, não é radical. Ela está preservando os filhos dela, ela está protegendo os filhos dela de algo que só ela vai viver com eles quando eles estiverem ali na adolescência. Então, ela está deixando essa escolha para eles ali no futuro. Ela não está expondo a imagem deles ali agora. Eu acredito que é uma atitude sábia, né? Agora, a gente precisa encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Se você já gosta de compartilhar, então tenha cuidado, esteja atento aos comentários, né, que o Felca mostra no vídeo sobre a adotização, que os comentários que são feitos no post, que, principalmente com fotos de crianças e adolescentes, eles dão indícios de que aquele perfil está sendo acompanhado por pedófilos. Então a gente precisa estar atento a esses indícios e monitorar o tempo todo. Exatamente. Eu conheço até famílias que às vezes deixam até o perfil ali da família, né, privado, né? Deixa só para família e amigos próximos. Não precisa de abrir, talvez, né, para tanta gente, qualquer um tem acesso, né? Isso é muito sério. Paulo, como você enxerga os pais, né, que são liberais quanto a isso? Talvez estão mesmo expondo os filhos dançando, né, de forma adulta, ou vestindo os filhos de forma imoral. E as consequências que vai trazer, né? Isso. Pros filhos. O que causa na mente, o que os pais têm, que tem essa liberdade, essa libertinagem, na verdade, assim? Sim. Os pais, eles precisam de orientar os filhos, né? E quando a gente não vê essa orientação, a gente sente que as crianças, elas ficam soltas. As crianças ficam soltas. E não adianta a gente olhar esperando, principalmente os adolescentes, às vezes parece que eles já têm que saber tudo. E não. Eles recebem também ensinamentos. E se eles não recebem esse ensinamento familiar, eles vão receber em outro lugar, né? Em todo momento. E até essa falta de direcionamento já é um direcionamento. Como se você pode tudo, tá tudo certo. E faz parte do desenvolvimento ali da criança e adolescente a gente ensinar sobre o próprio corpo, o limite do nosso corpo, o limite do corpo do outro. Até para saber o que eu posso fazer, o que eu posso deixar que façam comigo e o que eu posso fazer no corpo do outro também. E se o adolescente também não tem essa separação, a gente vai ver consequências muito grandes. Muito grandes, porque eles vão permitir que façam com eles atitudes totalmente inapropriadas, inapropriada para a idade, que vai trazer consequências emocionais, consequências sexuais muito grandes. Então, o pai optar, porque é um direcionamento, ele não dá um direcionamento, já é um direcionamento sem valores ali, né, introjetados, saudáveis. Então, isso vai trazer consequências e, principalmente, quando a gente pensa ali na adolescência, porque é muito comum os pais falarem assim, eles não me escutam mais. E, realmente, às vezes, como eu atendo adolescentes, tem adolescentes que eles já vêm com esse comportamento de eu não quero escutar, você está errado, mas eles querem escutar, sim. Os adolescentes, eles precisam de direcionamento, eles precisam se sentir acolhidos, eles se sentem mais amados quando eles recebem limites, quando eles recebem, né, esse direcionamento do que é esperado para eles. E quando eles não recebem isso, vem
outros comportamentos, que uma criança, um adolescente que não se sente amado, ele vai vir com comportamentos ali relacionados à revolta, isolamento, essa vontade de estar próximo de outras pessoas, né, fazendo comportamentos para chamar a atenção, muito mais do que uma criança que se sente amada lá no início, que é uma criança que recebe limite. E isso é muito interessante, né? Porque eu vejo muitos pais falando, Paula, não me escuta, não quer me escutar, não adianta eu falar. E eu recebo dos adolescentes como que isso é importante para eles, esse direcionamento. Às vezes, inicialmente, vem sim esse comportamento de, eu não quero escutar, mas eles se sentem muito mais amados com direcionamentos. Eu vejo que, às vezes, os pais podem tanto tentar naturalizar uma cultura como se tivesse tudo liberado, quanto não ver, talvez, tanta importância nesses direcionamentos por achar que, tá dançando aqui só pra gente, tá vestindo essa roupa só pra gente, como se fosse, né, um ambiente limitado, mas não é. O que a criança vai fazer perto dos pais, ela vai fazer em outros ambientes também. E se ela tá recebendo a aprovação ali da família, em outro ambiente ela também vai fazer. Né? Não precisa de esperar ali que ela vai agir diferente em outro lugar, porque tem outras pessoas olhando. Eu mesmo tenho ficado muito assustada, principalmente quando eu vou em clube. Porque em clube começa a tocar músicas que não são músicas que deveriam tocar, pensando que é um ambiente familiar, que é um ambiente que tem muitas crianças, inclusive. E, para minha surpresa, as crianças começam a dançar, fazer assim, passos que não são passos de música, na verdade, que eu fico tanto assustada pelos pais quanto para as outras pessoas que naturalizam. Então, se uma criança está fazendo isso num ambiente público, ela faz já num ambiente particular. Então, essa falta de direcionamento já é um direcionamento dela acreditar que está certo e a gente vê consequência depois sobre isso. Então, pode ser um reflexo dessa paternidade que também nasceu num ambiente ou cresceu num ambiente assim, sem limites, né? Então, só é muito triste ver tantas crianças, né, já imersas nessa erotização. Né, crianças, até essa visão mesmo. No Brasil a gente sabe, né, a questão do corpo da mulher, né, essa objetificação do corpo da mulher. Ou seja, já cresce nesse ambiente. Isso é muito triste. Gera muitas consequências, né? Exatamente. Aí você falou sobre o pai não dar uma atenção, né, e chega na adolescência, nunca ouviu um eu te amo. Mas chega aí talvez um adulto no Instagram fake fala eu te amo, consegue levar a criança, o adolescente, o corpo, tudo que queria, né? Sabe, eu acredito que a gente precisa voltar assim um passo atrás como pessoas, humanidade, e olhar para o digital com um olhar diferente. Porque nós todos estamos aprendendo a usar essas ferramentas. É tudo muito novo para nós. Há 30 anos muito rápido, né? Muito rápido, tudo está avançando muito rápido. Nós temos acesso a conteúdos muito rápidos. Teve até um caso em Belo Horizonte, né, que pegaram as imagens das alunas e passaram aí pela IA, pela inteligência artificial e exporam como se fossem fotos verdadeiras, né, dessas meninas, dessas estudantes. Então, quer dizer, nós todos estamos aprendendo a lidar com isso. As legislações também estão sendo construídas a partir de cada um desses processos. E aí, nós como pais, como adultos, né, não vou falar só como pais, mas como adultos, precisamos olhar para o digital com esse olhar de uau, estamos num novo tempo, é uma nova era e precisamos olhar para o digital com um olhar diferente. Então, que o filtro possa ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, sendo o filtro de tudo que nós fazemos, de todas as nossas ações e atitudes, a gente pode levar aí algo muito mais leve para o nosso contexto familiar, para os nossos amigos, porque talvez vocês não tenham filhos, mas vocês têm amigos que já têm filhos pequenos, que estão já começando a ser expostos também na internet. A gente precisa olhar para esse ambiente e entender. Estamos todos aprendendo, mas precisamos olhar para isso com seriedade. Internet não é só vídeo de humor e para dar risada. Internet é um ambiente que a gente precisa olhar para ele. Da mesma forma, quando a gente sai para um evento público, numa praça pública, que está lotado de gente, nós temos que ter os mesmos cuidados que a gente tem quando a gente sai na rua, a gente precisa também ter na internet. Foi até a psicóloga desse vídeo, ela falou sobre isso, né? Imagina uma praça lotada de gente, né? No centro da cidade de Belo Horizonte. Você coloca seu filho lá sozinho. A mesma coisa, você dá o celular para ele, sem orientação. Ele está exposto ali a qualquer coisa, né? Então, o pai precisa tomar essa responsabilidade, né, gente? Essa posição de orientar.
Isso, e tá próximo, ensinar a criança, igual quando eu jogo essa parte de limite, eu lembrei realmente dessa reportagem, que os filhos eles precisam ser direcionados do que as pessoas podem fazer comigo, o que eu posso compartilhar, o que eu não posso, e o que eu posso fazer com o outro também. Eu não tenho direito de pegar uma foto de uma menina e expor, de uma ex-namorada, de uma amiga, de ninguém. Tem que ter o limite, né, com o meu corpo, com o corpo do outro. Verdade. E os pais precisam de orientar sobre isso. Com certeza. Porque nós vemos muitos adolescentes com crise de ansiedade, de depressão, e sempre tem histórico relacionado à rede social, esses perigos. Olha só. Porque a gente vê quando parece que os adolescentes querem criticar, e vem críticas muito pesadas, porque eu vejo que é isso que eles quis trazer, que a gente precisa de ter essa visão diferente para a internet, porque as pessoas não podem fazer o que elas querem, né? Os adolescentes não podem falar, fazer ali qualquer tipo de comentário, de postagem, sem pensar em consequências, né? É algo ali que tem uma ação e tem uma reação. Isso. E os pais precisam Exatamente. E eu lembro direcionar. do quê? Desse versículo, né? Que nós somos templo do Espírito Santo, né? Deus, ele nos criou de uma maneira tão única, tão especial. Então, você, adolescente que está nos assistindo, você jovem, adulto, todas as idades, né? Esse cuidado consigo mesmo, seu corpo, né? Você é muito importante para o Senhor. Então, você não pode ficar se expondo dessa maneira e muito menos expor os colegas, né? O próximo. Esse cuidado mesmo, que é algo tão íntimo, tão, né? De você, a sua singularidade, né? A sua individualidade, né? Você é muito importante para o Senhor. Então, não se exponha dessa maneira, né? E os pais, lembrem-se que as crianças, os filhos são heranças do Senhor. Né? Então é criar para Ele, é por Ele, é viver para Ele, né? De fato, se preservar como templo do Espírito Santo, porque um dia você pai, você mãe, você também vai prestar contas dessa herança que está na sua mão. Pessoal, muito obrigado pelo papo, pelo assunto, foi muito bom. Que isso! Contem novamente, né? Em nome de Jesus, a casa é de vocês. E você que está aí nos assistindo, ó, te esperamos terça-feira que vem, aqui na Rede Super, às 19 horas. E se perdeu qualquer programa, corre lá para o YouTube que nós estamos lá. Acompanhe, gente. Muitos temas bacanas para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima. Até mais.